dá ao pobre, fala assim comigo, empresta a Deus. Tem um jeito que você pode fazer na sua vida, fazer com que Deus fique devedor a você. Uau, fala uau. Você sabia que tem uma forma de viver que você fica com bônus diante do Senhor? E na maioria das vezes nós não observamos, nós ignoramos, nós evitamos. Quando você vê um pedinte e alguém que não tem nada, além de uma roupa suja, de um estado maltrapilho, além de estar cheirando mal, todo descabelado, quando vem em sua direção, geralmente a maioria das pessoas mudam de lado. Às vezes a bênção está indo na sua direção e você muda de direção, porque você evita, e você mal imagina quem é que está vindo ali, porque na nossa visão e concepção e cultura, nós evitamos porque não é legal. Esse povo é um povo preguiçoso, vagabundo, problemático, então a gente evita. Mas se você entrar em Mateus 25, você vai ver que no dia do juízo, o Senhor Jesus diz o seguinte: um dia eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava na rua, você me deu um lugar para dormir, eu não tinha roupas, eu estava nu e você me cobriu, eu tive fome, eu tive sede, eu estive enfermo, eu estive preso, você foi me visitar. E aqueles que estavam ali ouvindo aquilo, diziam a ele, gritaram: Senhor, quando foi que nós te vimos assim? Ele disse: quando vocês viram na terra um destes pequeninos passando por isso, e fizestes a eles, vocês fizeram a mim. Vocês querem saber o que é que leva, o que identifica você como cristão aqui? Não é vir para a igreja. Vir para a igreja é bom, é gostoso, fala sério, é muito bom a gente estar junto aqui. E mais essa igreja ainda que é deliciosa, mas não é isso que torna você cristão. Ser cristão não é cantar aqui, e eles cantam e tocam de maneira magistral. Ser cristão não é você pregar. Ser cristão é viver Cristo nos seus olhos, viver Cristo na sua boca, viver Cristo nos seus ouvidos, viver Cristo na sua alma, viver Cristo no seu espírito. E quando você se expressar em nome dele, isso sai em forma de, fala, amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Salmo 41 diz o seguinte, eu gosto muito desse salmo. Ele diz o seguinte, que no momento da sua aflição, da sua maior dor, na sua maior necessidade, quando ninguém pode te ajudar, se você tiver esse bônus aqui, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal, no dia em que ninguém pode te livrar, no dia em que não há saída. Se você tem esse bônus, se você mostra Cristo aqui, se você ama o perdido, independente do estado dele, você tem livramento no dia do mal. Vira para alguém que está do seu lado e fala o seguinte: você tem bônus com Deus? Alguns falam assim: o que eu mais tenho é bônus com Deus. Um pastor falou assim: Senhor, mostra-te a mim, eu quero te ver, eu te amo tanto que eu quero te ver, eu vou durante o dia ficar observando se o Senhor vai aparecer, vem comer comigo, vem Senhor, visita a minha casa e tal, e ele ficou esperando Jesus chegar. Na casa dele, naquele dia, nunca apareceu tanto pedinte. E no final do dia, ele já cansado de ter atendido os andarilhos, e ele falou entristecido com o Senhor não veio,
Eu me preparei para te receber e o Senhor não veio. E ele dormiu. E quando ele dormiu, ele sonhou. E no sonho o Senhor falou com ele: eu te visitei hoje 3 vezes. Não foi só uma. Em todas as refeições eu te visitei e você reclamou da minha presença. Ele falou: mas de novo tem gente pedindo, de novo tem gente pedindo. E no sonho Deus falava: eu te visitei 3 vezes e as 3 vezes você reclamou da minha presença. O Senhor te livrará no dia do mal. Sabe, quando eu estou andando com as meninas, de propósito eu espero alguém vir pedir alguma coisa, porque eu já tenho tudo pronto. E elas ficam assim: vovô, você ajuda os necessitados. Nossa, você é de Deus mesmo. Mas sabe o que é que eu estou plantando? Para que elas aprendam a dar. Porque o amor é o cartão de identidade do cristão. Você não vai para o céu sem amor. E o amor não é para quem te faz bem. O amor, ele é universal. A palavra do Senhor, eu amo ver essa identificação dos filhos de Deus. A Bíblia diz em 1 de João capítulo 4, versículos 7 e 8, amemo-nos, fala, uns aos outros. Meu Deus, gente, deixa eu correr porque eu estou sentindo aqui que hoje a mensagem é profunda. Olha o que a Bíblia diz no verso 7. Amemo-nos uns aos outros porque o amor é... De quem o amor? De Deus, tá. E qualquer que ama é o quê? Às vezes a gente fala: você já nasceu de novo? Ele fala: claro que eu nasci de novo. Quando eu me batizei, tal. Não, aquilo é um batismo, você não nasceu de novo ali. Aquilo ali é um ato religioso. Ali você fez ali num cartório espiritual, você escreveu o seu nomezinho, tudo bem, você passou a existir. Nascer de novo é diferente. Olha o que a Bíblia diz: qualquer que ama é nascido de Deus, nasce dele e conhece a ele. Você conhece Deus? As pessoas pensam que conhecer a Deus é conhecer a Bíblia. Deus está dizendo diferente. Conhecer a ele não é conhecer a Bíblia. Conhecer a ele é agir como ele, é ser nascido dele. E olha o verso 8, o que é que diz. Ele diz o seguinte: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é... Fala assim: meu Deus. A ideia, sabe qual é a ideia no original grego? Essa palavra foi escrita no grego de um povo chamado koiné. Sabe qual era a ideia dessa palavra? Um pai sentado à mesa com os filhos que ama. Presta atenção. Um pai sentado à mesa com todos os filhos que amam. Mas todos os filhos que amam o pai, não. Esse é o detalhe. Se você voltar para o texto, amemo-nos uns aos... Presta atenção, é muito profundo. É tão simples quanto profundo. Quando você vai para a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, 12, as 5 prudentes entram, e as 5 loucas ficam de fora. No verso 12, elas pedem para entrar, e Jesus olha para elas e diz o seguinte: eu não vou deixar vocês entrar, porque eu não vos... Agora volta lá em 1 João 4, olha o 7, eu não vos... Por que não conhece se elas estavam na igreja? Por que não conhece se elas tinham as lâmpadas? Por que não conhece na hora que chegou só 5 foram e 5 ficaram? E ele disse: eu não vos conheço. Uau, como é que ele não conhece? Se é um povo da igreja, canta, ora, busca, jejua, vai para o monte. Aí você vai entender por que ele não conhece. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a... Você sabe por que as 5 loucas não entraram? Porque elas não amaram os irmãos, não amaram o próximo, não amaram uns aos outros. Elas eram egoístas.
elas não entraram. A Bíblia diz em Mateus 5,44, mandamento. Fala, mandamento. Só para você não esquecer. Jesus chega, está ensinando, vocês ouviram o que foi falado? E ele diz assim, eu porém vos digo. Uau, isso é mandamento agora. Vocês ouviram o que dizia a lei? Muito bem, mas agora eu porém vos digo, ou seja, daqui para frente é desse jeito. Que jeito? Agora, você vai ler comigo e dependendo do que você ler, você vai falando ai, tá bom? Vai falar assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Uau. Inimigo a gente mata, inimigo arranca a orelha. Bendizei os que fazem fofoca de você. Por que esse grupo não fala aí? O grupo santo. E olha lá, fazei bem aqueles que querem a sua morte. Orai pelos que vos maltratam. Posso sentar aqui? Sai daqui. Ai, tudo bem, eu te amo. Que ama nada. Vem aqui que eu vou arrancar seu olho. Sai daqui de perto de mim, sua coisa ruim. E aí você tem que fazer o bem para isso aí? Fazer o bem para essa coisa ruim? Orai pelos que vos perseguem, mas eu vou destruir a vida dele. Eu não descanso enquanto não acabar o namoro dela. E eu destruo. E você vai estar, Senhor, abençoa fulana. Ninguém vai falar, ai? Você é tão santo. Eu falei, ai, toda hora que eu li o versículo. Agora presta atenção. Para que sejais filhos do vosso Pai, pelo amor de Deus que está nos céus. Quem aqui ainda acha que é filho de Deus? Muito bom esse ai, gente, muito bom esse ai. É isso mesmo. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 22, 37 a 40. Eu estou ligando os textos, presta atenção. Primeiro grande mandamento, chegou um doutor da lei e falou assim, ó, qual é o grande mandamento da lei? Diz aí para nós, porque nós somos aqui, nós guardamos, nós somos perfeitos, Senhor. Aí Jesus falou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento, de tudo que você tem, ame ao Senhor. E o segundo, o Senhor deu 2 mandamentos, olha, e o segundo, fala, semelhante a este. Sabe o que é semelhante a este? É quando Deus criou o homem, a sua imagem e a sua, significa, é da mesma essência, do mesmo jeito, do mesmo teor, do mesmo poder, da mesma importância. Olha, não pensa que isso aqui é melhor não, semelhante a esse, igual a esse, desse mesmo jeito, vem esse outro aqui, segura, e se você entender, você vai gritar, ai, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha como é que você cuida de você em casa, cuida do seu corpício, põe roupinha bonita, você está sempre cheirosinho, sempre arrumado, olha como você cuida de você, você investe em você, e ele diz assim, ame ao seu próximo assim como você ama você. E agora você entende o que a palavra do Senhor estava dizendo ali, o amor é o meu e o seu cartão de identificação do céu na terra. Quem não ama não conhece a Deus. Você está na igreja de Deus, você pode ouvir a palavra de Deus, você pode ser líder na casa de Deus, você pode ter título na casa de Deus, pode ser pastor na casa de Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus. 1 João capítulo 4, verso 9, diz que nós não vivemos por nós, nós vivemos por Ele. Uma vez que eu vim para esse lugar, e eu o recebi como meu Senhor e Salvador, foi anulado o Rinaldo da minha história. Agora, passa a ser Rinaldo, filho de Deus. Eu tenho que mostrar a imagem e semelhança do Deus que eu adoro, que eu cultuo, que eu amo, e a imagem e semelhança desse Deus é amor. Deus é amor.
1 João 4,8 diz que Ele é amor. Quem não ama não conhece a Ele, porque Ele é amor. Ele não é outra coisa. Primeiro, a estrutura de Deus é amor. Por isso que o diabo foi expulso, porque ele foi egoísta, ele foi egocentrista, ele quis para ele algo que não era dele. O amor não toma, o amor dá. O diabo não pode amar, ele não consegue amar. E a palavra do Senhor diz em 1 João 4,10, que Ele nos amou primeiro. Quando? Quando enviou o seu Filho para morrer por nós lá na cruz. No verso 11, diz que Ele manda amar primeiro os outros. Ele nos manda, como Ele nos amou, do jeito que Deus nos amou, que mandou Jesus, assim eu devo proceder. Como? Ele não pensou em Jesus, nem no próprio Filho, Ele entregou o próprio Filho por amor a mim, e isso antes que eu nascesse. Então, o gesto de amar não vem depois que a pessoa precisa, vem antes do pedido de necessidade dela. A Bíblia ainda continua dizendo o seguinte, o verso 12: ninguém jamais viu a Deus. Tá, tudo bem, ninguém viu a Deus. E como é que alguém vê a Deus? Vê a Deus aqui, ó. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Louvado seja Deus! Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e o seu amor, e em nós, o seu amor é aperfeiçoado, ou seja, saberão que Deus existe porque estivemos aqui, saberão que Deus existe porque passamos aqui, saberão que Deus existe porque ali tem alguém que reflete a glória de Deus através do tanto que ama. Uau! Louvado seja Deus! Do lado da casa de uma irmã, tinha uma boca de fumo. E essa irmã era torturada e orava contra a boca de fumo. Fecha, Senhor, fecha, Senhor, fecha, Senhor, dá um jeito, Senhor. Manda um fogo aí, um terremoto, faz alguma coisa, Senhor, um tsunami aí, faz o riozinho cair tudo dentro desse lugar, Senhor. E um dia, de tanto orar, a polícia veio, um tiroteio, um monte de gente morreu. E ela veio dar testemunho na igreja e falou assim: eu orei e um monte de bandido morreu. E ela deu testemunho, e aquilo era para ser um testemunho. Mas para ela, esse é o nosso conceito de amor. O mandamento de Jesus é o seguinte, 1 João 4,20. Eu amo a Deus, mas eu não suporto tal pessoa. Olha, se o céu tiver um lugar, eu vou pedir para eu ficar do norte e ela no sul. Porque eu não vou no mesmo lugar que ela. Não, mano, você nem vai. Fique tranquila. É no andar de baixo que você vai. Você vai pegar o elevador e vai descer. Vai descer, o anjo já vai descer. Você, o seu nome tem que descer. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra do Senhor. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, fala comigo, é mentiroso. Eu vou parar aqui, é mentiroso. Pega a revelação. João 8,44 diz o que é um mentiroso. Vamos lá. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida e mentiroso, desde o princípio nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é e o pai... Quando Deus diz aqui, quando o Espírito Santo diz aqui, que você ama a Deus, mas odeia o seu irmão, porque em Jesus Cristo também derramou o seu sangue, porque ele tem defeitos sim, e você não tem? Porque ele não merece o seu amor, e você merece? Você acha que alguém nessa terra merece perdão? Não é porque ele é chato, e você não é? Não, porque é insuportável. Você já ouviu o que sua família falou de você na hora da discussão? Ninguém vai falar, fala Deus?
Deus não está falando hoje? Por que vocês estão mudos então e não fala Deus? A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão muda de filiação. Presta atenção, mas eu estou na igreja, eu estou buscando. Você está buscando quem? O amor é que não é. Não, mas é. Não, o seu orgulho tomou conta do seu coração. Aquele que é de Deus ama. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. A estrutura do Senhor é amor. E a palavra do Senhor diz que Ele muda de filiação. Quando você odeia, o ódio por alguém muda a filiação. Se Jesus voltar, você vai para o andar de baixo. Acredite. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 4, 21. Eu li o 20, olha o 21. Jesus manda de novo amar a Deus. E dele temos esse, fala de novo, mandamento. Quem ama a Deus, olha o medo de falar. Fala. Quem ama a Deus, ai meu Deus do céu. Anjo, se esse povo aqui não falar, deixa eles mudos uma semana. Vamos lá. E dele temos esse mandamento: quem ama a Deus. Valeu, anjo, você faz milagre mesmo, hein? Anjo é bom mesmo. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: não se desespere. Eu vou estar orando por você hoje. Fala assim: o culto é só para você. Fala, eu queria tanto que Deus falasse comigo. É, mas é assim mesmo. O que estabelece? Oh, quem falou, fala Deus. Anjo, dá 10 mil reais por irmão lá. Gostou? Se ele dizimar, pode dar mais 10. Se não dizimar, tira os 20. Olha lá. O que estabelece quem vai entrar no céu ou não, fala comigo, é o amor. Você vai mudar muito seu comportamento a partir de hoje. Você vai mudar muito a sua visão com relação às pessoas necessitadas e carentes a partir de hoje. A Bíblia diz, em Lucas 16, que na porta do rico tinha um mendigo. Ele mendigava a porta do rico. E esse mendigo, ele comia do resto da comida do rico. E quando os dois morreram, um foi para o inferno e o mendigo foi para o céu. Eu vou dizer uma coisa a vocês, às vezes tem anjos andando no nosso meio, e nós nos apegamos tanto ao vil metal e às posses que nós temos, e essa miséria de vida que nós achamos que vai durar para sempre, mas não passa dos 80, 90, 100, e alguns mais ainda 120, mas acabou, a nossa vida é muito rápida, e a Bíblia diz que aquele que se apega ao dinheiro vai envelhecer com ele. Nós precisamos aprender a ver o céu na terra. Você representa Cristo aqui. Eu sou a glória de Deus andando por aí. Onde eu ando, os demônios olham e falam assim: sujou. Mané, sai daí. Sujou, sai daí, chifrudinho, porque o homem de Deus chegou. Você tem que começar a ver que onde você vai, o Deus Todo-Poderoso vai através de você. Você é a imagem e semelhança dele, e todos que ouvem e veem você no mundo espiritual, estão espantados de ti, porque você anda com a glória de Deus. Então, cabe a mim e a você mostrar Deus em carne e osso. Como? Através do meu amor pelo meu irmão. E o que eu faço com esse sentimento de raiva, de ódio? Guarde o que você acha no bolso. E ache o que Deus achou. Andando na sua palavra que Jesus abençoou. Guarda esse acho no bolso. Não vale para nada. Mas e o meu orgulho onde vai? Vai no chão e pisa em cima dele e fala: não se levante mais. Não se levante mais, você não vai me jogar contra o meu irmão. Mas ele não vale nada, ele não paga ninguém, ele faz isso, faz aquilo. Esse não é problema seu, você não é juiz dele nem pai dele. O pai dele é outro, o juiz dele é outro, e quem morreu por ele é outro. A sua parte é só, fala comigo, amar. Vira para alguém que está do seu lado e fala: estou com dó de você.
Fala assim, mas ainda assim conte comigo. É isso aí. Olha lá, eu vou falar de um homem improvável, porque o tempo já está consumindo o nosso momento aqui. Atos capítulo 9. Giovanni, vamos lá. Atos capítulo 9. O verso 1 diz o seguinte: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Esse aqui é o improvável. Quem amaria esse cara? Vai vendo aí. A Bíblia diz que no verso 1, ele tem o gabinete do ódio político daquele tempo. Esse Saulo aqui, ele respirava ameaças e mortes, ele pegava autorização para matar, para prender, para destruir, para desfazer famílias. E a Bíblia diz que em Atos 7:58, ele manda apedrejar Estevão. Estevão, fala comigo, cheio do Espírito Santo. Fala, homem justo. Diga, homem de Deus. E a impiedade veio sobre Estevão na vida de Paulo, e ele incitou todo mundo contra ele, todo mundo, ele fez a narrativa certa. É a narrativa que o povo segue, é o que se planta na mente do homem. Então todos apedrejaram Estevão, mesmo Estevão sendo justo. Mas não para aí. Ele incitou o ódio, ele perseguiu os órfãos, destruiu a casa das viúvas, destruiu as famílias, acabou com os velhinhos, com as velhinhas, com os homens, acabou com os louvores, perseguiu o povo do caminho. E aí eu pergunto a você, como é possível amar esse homem? Jesus, ele dá um novo mandamento: você vai orar por quem te persegue, e você vai amar até o seu inimigo. Como que eu vou amar alguém que respira ameaça e morte contra mim? Como é que eu posso amar alguém que mata em nome de Deus? Como eu posso amar alguém que só faz o que eu não suporto que faça? Que só fala o que eu não aceito? Como que eu posso amar alguém que ele serve a uma religião idiota e tira a vida do povo? Como eu posso amar alguém que destrói famílias inteiras? Como eu amo esse cara. 1 de João capítulo 2 verso 9 vai dizer: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas. Olha o que diz o verso 11: mas aquele que odeia seu irmão está em trevas. Fala comigo, está em trevas. E ó agora, e anda em trevas, e não sabe para onde vai. Quem odeia não sabe mais para onde vai, porque está em trevas. E a Bíblia diz, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A pessoa fica cega no ódio. O ódio cega, a ira cega. Como é que eu amo esse cara? Eu odeio ele. Eu odeio ele pelo que ele faz com os outros. Eu odeio o que ele faz com a igreja. Eu odeio o que ele faz com as pessoas. O ódio cega o cristão e coloca o cristão em trevas. E ele não sabe mais para onde ir. Ele perdeu a bússola, porque Jesus é luz. Louvado seja Deus. Agora, quem são os ceguinhos de Jesus aqui? Às vezes você vai falar assim, é ele que é um odiento. Esse odiento aí, ó, esse aí que é odiento. Esse aí que é irado, qualquer coisa ele ira. Ira! Vai, ira agora, seu odiento. É raivoso, é raivoso. Quem falou, fala Deus. Anjo, dá 10 mil reais para a irmã ali. E se ela vier aqui dizimar, ela ganha mais 10. Anjo, ajuda ela a pagar o casamento. Olha aí. Mas a vacina contra o ódio, fala comigo, é o amor. A resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. A resposta branda, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você não vai falar nada, e você não vai me atrapalhar. Então assim, tá bom,
Tá bom, Vânia, fique em paz, vai lá fazer. Você não vai gritar? Você não vai xingar? Você não vai brigar? Não, vai lá, quebra a cara, tranquila. Vai. Tá profetizando mal, né? Porque mulher nunca fica por baixo. E aí, olha o que diz a palavra de Deus. A vacina contra o ódio é o amor. Vira para alguém que está do seu lado aí e vê se ele está cego. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Não fala nada. Faz assim. Faz assim, Nicolas, faz aí na frente da irmã aí. Agora eu avisei a irmã, ela escutou. Porque o cego, ele escuta, né? Ele escuta. Mas deixar Deus entrar e ficar entre você e o ofensor é a solução. Como assim? Vem cá, Bim. Vem cá, Nicole. Rápido, menina. Anjo, dá uma injeção nela. E assim, morrendo. Ó. Fica ali, Binho. Eu não gosto de brigar com mulher, só com homem. Vem, fica aqui você no meio. Você vai fazer de conta que é Jesus, certo? Gostou? Gostou? Quer ser Jesus ou o diabo? Jesus. Quase não sai a voz dela de mim. Eu tô revoltado com esse cara. Eu tô com ódio dele. Como é que eu trato isso? Se eu ficar olhando só para ele, eu vou alimentar o quê? A ira, o ódio, esse sentimento maligno, perverso. Amém? Como que eu venço isso? Eu coloco Jesus entre eu e ele. E cada vez que eu quero olhar para ele, eu olho para quem? Então a minha ira é aplacada. E eu consigo perdoá-lo. Mas ele está errado. Eu não tenho mais esse problema. Porque Jesus, quando eu olho para Jesus, a visão de Jesus no meu interior é maior do que o ódio que eu tenho por ele. E é Deus quem me justifica. É Deus quem assume a sua causa. Coloque sempre Jesus entre você e o seu ofensor. Entre você e aquele que te feriu. Entre você e aquele que te magoou. E vai ser fácil orar por ele. Se você não colocar Jesus, você não consegue orar por ele. Porque ninguém aqui tem amnésia. Ninguém aqui tem esquecimento próprio, remédio de esquecer. Agora vou esquecer o tapa na cara. Não dá. Pelo contrário, o rosto vai arder mais ainda. Fala assim, você não vai descontar não? Você não vai dar um soco lá? Hã? Vai lá. Tira pelo menos um olho. Não fica no prejuízo. Se perder um dente, vai, tira um olho. Não é ou não é? E quando você coloca Jesus, não existe mais a ofensa. Porque em Cristo, ela acabou quando Ele morreu por mim. Ele pagou pelo meu problema, pelo meu erro. Então eu não tenho coragem mais de cobrar o erro dele. Amém? Obrigado, gente. Rápido. As oportunidades perdidas não voltam mais. A Bíblia diz assim: quando Deus olha para nós, Ele olha para nós em, fala, Cristo. Sabe por que Ele não consome eu e você? Com os nossos pecadinhos e pecadão? Com os pecadaços também? Sabe por que Ele não consome? Porque quando Ele olha para nós, Ele olha para nós através de Cristo. Por isso que a ira dele só dura um momento. Ele está irado conosco. Ele quer acabar conosco. Cristo aparece na frente dele e ele é tomado pela cruz. E ele nos perdoa. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu, que delícia. Porque Deus amou o Rinaldo de tal maneira. Você conhece esse versículo? Coloca João 3,16, por favor, aqui. Nós vamos ler juntos, só que você vai pôr o seu nome agora. Vai colocar assim, ó. Porque Deus amou o mundo, não, você, de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que você, que nele crê, não pereça, mas você tenha vida eterna. Amém? É assim, porque Deus amou o Rinaldo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que o Rinaldo, que nele crê, não pereça, mas que o Rinaldo tenha vida eterna. Louvado seja Deus. Existe um Saulo que só Deus conhece. Que Saulo é esse, gente? Existe um Saulo que eu e você odiamos. Existe um Rinaldo que só Deus conhece. Eu comecei a falar para você, como é que eu posso amar esse cara? Então, existe um Saulo que eu não conheço, eu conheço a ofensa dele, o fruto dele, mas a intimidade dele eu não conheço e só Deus conhece. É por isso que quando a gente olha para uma prostituta é fácil desclassificá-la, porque a gente olha para ela, fala assim comigo, pelo pecado dela. Quando você olha para um homossexual, é fácil jogá-lo na lona da história, porque você olha o pecado, a ação dele. Mas existe por trás das pessoas um ser que só Deus conhece. Independente do meu julgamento, existe os olhos de Deus passeando por toda a terra e descobrindo quem cada um é. Existia um Saulo que Deus conhecia, existia um homem que era apaixonado pelas Escrituras, existia um homem que fazia qualquer coisa pelo nome de Deus, ele só estava caminhando na direção errada e trabalhando do jeito errado, perseguindo e matando e fazendo da forma errada. Então, a palavra de Deus diz que Deus o conhecia. Os cristãos não o conheciam, eles temiam Paulo, mas Deus o conhecia, e a palavra de Deus começou a entrar na vida desse homem no capítulo 9 de Atos, nos versos 4 e 5, ele ouve Deus sem saber quem é Deus, tanto que ele não conhecia Deus e fazia as coisas na ignorância, que quando a luz aparece e a voz chama ele do meio daquela luz, ele não sabe quem é, ele diz, quem é, Senhor? E ele tem que se identificar, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Existia um Paulo, ou um Saulo, que fazia coisas erradas e maltratava e feria e era odiado, mas que Deus conhecia. Existe uma versão sua que ninguém suporta, só Deus, porque é Ele que te conhece. A sua pior versão, quando todos querem estar longe de você, Deus quer estar perto, Ele vai lá para Paulo, e a Bíblia diz que ele se mostra ao apóstolo, e quando se mostra, ele chama Ananias. Olha a visão da igreja. Quem era Ananias? Era um profeta de Deus, um servo do Senhor, e Deus fala com ele, Ananias, eu quero que você vá à rua direita, na casa tal, assim, 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 lá tem um camarada chamado Saulo de Tarso, eu quero que você vá lá e impõe as mãos sobre ele, ele está cego, e eu, em sonhos, falei a ele que você iria curá-lo. Olha o que Ananias fala, Senhor, o senhor não conhece esse cara é uma casca de ferida, esse cara é B.O., Deus, esse cara é um cagueta, um X9, Deus, por que o senhor não elimina o cara já? Se o cara já está cego, deixa eu ir lá com um punhal, deixa eu completar o trabalho. Existe um Saulo que só Deus, existe uma Lúcia que só Deus conhece, existe uma Suelen que só Deus conhece, é ou não é? Existe um João que só Deus conhece. E aqui o Senhor fala assim, você vê ele como perseguidor. A Bíblia diz nos versos 13 e 14 do capítulo 9, é como Ananias vê Saulo. Nos versos 15 e 16 é como Deus vê Saulo. Você vê ele como perseguidor, eu vejo ele como um vaso. Glória a Deus. Eu vejo, esse é para mim, fala, um vaso escolhido. Você viu porque ninguém é descartável? As pessoas falam assim, eu vou sair da igreja, eu tô dodói, ai, pisou no meu calo, escreveu, não leu comigo, sim, um pau comeu.
já era, baby, já era, nunca mais vai me ver aqui. Existe uma versão sua que só Deus conhece. Ele sabe a sua dor. Ele sabe quando você está sozinho o que pensa. Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe a sua angústia. Ele sabe a sua limitação. Ele que te criou. Ele sabe que você não está podendo dar mais do que pode, que já deu. Mas Ele te conhece diferente do que as pessoas conhecem. As pessoas vão falar para você, porque você quer sair da igreja, que você é fraco. Porque você não tem bom relacionamento. Porque você é imaturo. E Deus está vendo uma outra coisa. Deus está vendo alguém que precisa que Ananias chegue lá para voltar a ver. Precisa que um Ananias apareça e imponha as mãos e Saulo volte a ver a vida como ela é e o Deus como Ele é. Sabe por que as pessoas se afastam? Porque não se sentem, fala comigo, amadas. Por isso que você se afasta de alguém. Porque você não se sente mais amado, você se sente usado, objetizado, abusado. Mas quando você é amado, você nunca se afasta. Deus traz Ananias. Você só consegue amar alguém como Saulo quando conseguir ver como Deus. Enquanto você não olhar o seu irmão como Deus olharia, você vai ainda olhar com os seus olhos. E aqui eu termino esse momento dizendo o seguinte: o amor é o cartão de identidade de todos nós.